Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou te falar sobre dividendos, por que eu não olho dividendos para escolher as minhas empresas, apesar do mundo parece que muita gente olha para eles, mas eu não olho. Eu vou explicar para você aqui o porquê disso. Pode ficar tranquilo, quem é apaixonado aí por dividendos, eu não estou aqui para falar mal de dividendos, pelo contrário, vou falar muito bem até, mas lá na frente eu vou explicar para você por que eu não olho para os dividendos na hora de escolher as empresas. Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, já te convido a se inscrever aqui no canal, espero que você goste do conteúdo. Se gostar, deixa aquele joinha, se ficar alguma dúvida, deixa aqui embaixo, vai ser um prazer voltar aqui para responder, legal? Bom, vamos lá. Qual que é o objetivo desse vídeo, então? A gente às vezes ouve muito falar de dividendos, só que às vezes a gente entende de uma forma errada. E eu já conversei com pessoas que me trouxeram essa ideia errada dos dividendos, Por exemplo, uma das ideias erradas que tem no dividendo, é a gente achar que dá mais rentabilidade investir em empresas que pagam mais dividendos, Isso não é uma verdade. Eu vou mostrar para vocês já alguns estudos aqui. Aqui no Brasil até acontece um efeito contrário do esperado aí. Já eu falo sobre esse efeito também, que acaba fazendo algumas empresas de dividendos renderem mais do que a gente esperaria, Do que outras que a gente esperava, por exemplo. Mas eu vou explicar o porquê que isso acontece e vou mostrar que não necessariamente isso é uma regra, que o fato delas pagarem muito dividendos não trazem consigo essa ideia de render mais, tá? Outra coisa que existe, uma ideia que existe é de ter menos volatilidade. As empresas que pagam mais dividendos, elas têm menos volatilidade, De fato, talvez exista ali um pouco menos de volatilidade, mas já eu vou mostrar uns exemplos para vocês aqui também, que vocês vão ver que não é bem assim, Eu acho que tem estratégias melhores de contornar a volatilidade do que escolher ações focadas em dividendos, Já a gente vai ver melhor tudo isso, tá? Bom, a minha ideia então inicial era tentar quebrar um pouquinho essas ideias aqui que erradas na minha opinião, Posso até estar errado também, é uma opinião. Podem comentar aqui se vocês pensam diferente, tá? Vou tentar embasar as minhas opiniões já. E vou explicar também durante esse vídeo, O meu objetivo é mostrar quebrar um pouco essas ideias e mostrar como que eu faço para investir, como que eu acho melhor de investir. Legal? Bom, para a gente avançar, a gente precisa entender então, equalizar aqui o que são os dividendos, Muita gente, talvez você está começando agora a investir na Bolsa de Valores, já ouviu falar de dividendos, mas não sabe bem o que é. Eu vou te explicar agora então. Os dividendos, o dividendo, é uma forma de proventos, Muitas vezes a gente fala, essa empresa paga dividendos, mas a gente está querendo se referir, na verdade, aos proventos, E proventos existem de três formas, Existe os dividendos, existe o JCP, existe também as bonificações, Cada um com a sua característica. Qual que é a característica do dividendo, O investidor ele fica isento de imposto de renda, mas a empresa paga. Já o JCP, que é um tipo de provento também, o investidor paga 15% de imposto de renda ali na fonte, mas a empresa fica isenta, Até uma comparação entre esses dois, É natural que o investidor prefira dividendos porque, eu não vou precisar pagar imposto de renda, Muito melhor. Só que a taxa que a empresa paga de imposto de renda, mais contribuição social, ela é bem maior do que aquela taxa que a gente paga, e o JCP ele fica isento. Então, às vezes, é melhor a empresa, se ela distribuir JCP, por exemplo, aquele dinheiro que vai sair para o JCP fica isento de taxas ali para o governo, então ela consegue distribuir até mais, mesmo que a gente paga na fonte ali que a gente tem que pagar. Então, eu tenho um vídeo sobre isso, vou deixar aqui no card, explica melhor, vai esclarecer melhor para vocês, mas são tipos de proventos, Um terceiro tipo aqui que são as bonificações, é um dividendo que a empresa, é como se fosse um dividendo, É um provento que a empresa paga para o investidor, só que ao invés dela depositar o dinheiro na conta, como ela faz nos dois, acima, no dividendo e no JCP, ela vai entregar ações para o acionista, O que acontece? Quando ela te paga um provento na conta, o que é o ideal que você faça? Que você pegue aquele dinheiro e reinvista em ações, não necessariamente na empresa, mas reinvista aquele dinheiro de novo, Já vou mostrar para você como que funciona como que é o mecanismo do dividendo, Quando ela devolve um dinheiro para a gente em forma de provento, a gente deixa de ter aquele dinheiro investido, ele para de render, Então é importante a gente reinvestir. Quando ela paga bonificação para a gente, ela já está automaticamente reinvestindo um provento para a gente, Ela pega, vamos supor que você tenha
100 ações de uma empresa e ela vai distribuir 10% em bonificação. Ela poderia, né, se fosse dividendos, ela depositaria na sua conta um dinheiro referente aos 10% lá das suas ações. Só que ela vai te depositar na sua custódia, né, 10 ações. Você vai passar a ter 110 ações, né? Então, quando ela for pagar novos proventos, você vai ter mais ações para receber aqueles proventos, né? Então, basicamente, são esses 3 tipos de proventos. Já a gente vai ver como é que funciona os cálculos, tá? Esse mecanismo aí do cálculo do dividendo e do JCP, tá? Bom, o provento é uma das formas de obter o retorno das empresas, mas não é a única, né? O provento, aqui eu já citei, já expliquei sobre ele, mas tem também uma outra forma que é a valorização, né? Se alguém me paga mais por uma empresa, né, eu vendo e parto para a próxima, né? É um mecanismo de quando a gente pensa em comprar empresas para vender, né? Isso aí é uma concorrência que existe, um tipo concorrente de ganho, ao invés de ser por provento, por exemplo, é pensar em ganhar com valorização do papel. Já eu vou falar mais sobre isso. Existem vantagens e desvantagens nas duas formas, tá? A gente vai conversar sobre isso. Uma das grandes vantagens, por exemplo, de você tentar ganhar com a valorização, e é onde que entra uma vantagem do provento aqui, é que a gente vai tentar, a maioria das pessoas, né, principalmente iniciantes, quando tenta ganhar dinheiro comprando e vendendo ação, acaba perdendo. Então é uma das grandes desvantagens, né? Aí vem a grande vantagem dos proventos, você não ficar preocupado com isso, em ter estratégia para isso. Porém, né, existem também outras vantagens, né, prós e contras aí que já a gente fala deles. Tá? Só estou dando um spoilerzinho aqui para vocês. E a Bolsa é um lugar que facilita isso. Por que eu citei isso aqui na explicação? Né? Vamos supor, imagina lá o Elon Musk, né? Ele comprou o Twitter, né, que transformou em X. Ele fez lá uma metodologia para precificar o Twitter, ele fez um valuation lá e achou um preço justo. Ok. Ele pagou aquele preço justo, só que a empresa é tão grande, ele não vai conseguir, daqui 2, 3 meses, daqui 1 ano, vender ela por um preço mais caro, né? Então ele não está pensando em valorização para ele ganhar dinheiro com o Twitter. Ele está pensando em ganhar dinheiro via proventos, né? Via dividendos, via JCP, enfim, via alguma retirada da empresa ali. A participação dele nos lucros, né? Então, quando a gente está no mercado real, vou comprar uma padaria, vou montar um negócio para mim, né? Entrar em sociedade numa padaria. Você não está pensando em vender aquela padaria daqui a pouco, né? Então, a gente pensa em provento. Quando a pessoa vai investir na economia real, né? Basicamente, tem que pensar nos proventos ali, né? Os dividendos é uma forma disso. E a outra forma, então, na valorização, aí, quando a gente tem bolsa de valores, a gente consegue pensar nessa segunda forma e também aproveitar ali para ganhar dinheiro dessa forma. Já mostro para você a minha forma. Eu comentei com vocês que eu não invisto focado em dividendos, né? Eu tenho um foco maior em valorização. Tenho estratégia para isso, isso é muito importante, né? Já a gente chega nessa parte. Bom, quando a empresa paga dividendo ao JCP, ela diminui de tamanho, tá? Então agora vai entrar naquele mecanismo que eu falei com você. É importante a gente entender isso aqui, porque quem está começando às vezes nem tem essa noção, né? A empresa está pagando dividendo. Da onde está saindo esse dinheiro, né? É um dinheiro extra, é um plus, né? A gente está ganhando dinheiro de fato, né? Quando a empresa paga dividendo para a gente não está ganhando nenhum centavo. A gente está tirando dinheiro de um lugar e colocando em outro, né? Vamos entender aqui agora. Bom, nessa planilha aqui vai ficar claro para a gente isso. Imagina uma empresa, ela tem um patrimônio, né? Dentro do patrimônio líquido dela, né? Até legal falar isso aqui, porque na hora que a gente olha um balanço, né? A gente vai ver esse nome lá, patrimônio líquido, né? Ela tem um patrimônio líquido de R$1 bilhão, né? Antes do dividendo, ela vai pagar aqui 10% em dividendo. Pode ser aí qualquer provento, tá? Vamos colocar aqui, no caso, JCP ou dividendo. A bonificação não entra nesse exemplo aqui. Vamos supor que ela vai pagar um dividendo, então, de 10%. Equivale a 100 milhões de reais, então vai sair da empresa 100 milhões de reais, ela vai diminuir o tamanho dela, né? O patrimônio dela, né? Ela tinha um dinheiro lá em caixa, ela vai abrir mão daquele caixa e vai depositar na conta dos investidores, né? Então ela diminui de tamanho. Ela era uma empresa com patrimônio de 1 bilhão, passou a ser uma empresa com patrimônio de 900 milhões, né? Nesse caso, as ações também acontece o mesmo efeito, né? Já que existe uma data com que a gente chama, que é a data que a empresa anuncia que todo investidor que tiver uma ação até aquela data, né, a data com, vai ter direito àquele dividendo. Na data com, vamos supor que uma empresa com ação estivesse ali R$50, se no outro dia ela vai amanhecer sem esse direito de receber esse dividendo, né, naturalmente os investidores não estão mais dispostos a pagar R$50 por ela. Por quê? Porque ela não vale mais 50. Ela está menor, né? É uma empresa menor hoje. Então ela passa a valer ali aproximadamente R$45.
Quer dizer que é exatamente 45, Matheus? Não. Por quê? Não existe uma entidade que determine esse preço. É o mercado quem determina. Então o mercado vai virar no outro dia e falar, poxa, essa empresa aqui está valendo 10% menos, né? O patrimônio dela está 10% menor. Eu vou pagar por ela aqui menos do que ela estava ontem, mas não necessariamente 10%. Né? Isso que eu queria só frisar aqui para vocês. É esperado que caia em torno de 10%, mas não necessariamente vai acontecer isso. Tá? Ela pode, por exemplo, abrir aqui 45 e 56, né? Não é exatamente os 10% ali de provento, porque quem determina é o mercado como um todo, né? São os agentes de mercado, tá? Não é a B3, tá? Isso aqui era uma dúvida que eu tinha antigamente. Eu falava, quem que vai ajustar aquele preço, né? Já que a B3 vai fazer abrir naquele preço, vai ter um leilão para ajustar isso, né? Não, é o mercado quem ajusta, tá? Voltando para a nossa sequência aqui, então, se você não reinvestir os dividendos, o seu patrimônio vai cair também, né? Lógico que as ações vão cair, né? As ações caem, a empresa está menor. Então, a solução é você reinvestir os dividendos, é por isso que a gente precisa reinvestir. Não necessariamente na mesma empresa, você só precisa pegar os dividendos que ela depositou na sua conta, comprar alguma empresa, né, ou algum ativo financeiro. Talvez você, né, diversifique com outras classes de ativos financeiros, renda fixa, enfim. Você precisa voltar com ele para o investimento, porque se ele ficar na conta corrente, ele não vai valorizar mais. Vou dar um exemplo para vocês aqui, olha, para esclarecer melhor. Tá? Lá em dia 21 de maio de 2008, a Petrobras bateu a máxima dela, foi 53,68. Vou tentar pegar um gráfico aqui. Aqui, ó, foi nessa data aqui, olha. Esse gráfico aqui ele não está reajustado por reaplicação de dividendo, tá? É um gráfico que está com dados brutos aqui. Ela bateu aqui, então, esse valor, ó, 53,68 na data... Aqui é um gráfico mensal, está em maio, mas foi no dia 21 de maio, tá? E hoje, ela está custando R$ 36,00, 37. Eu lancei aqui na planilha 37 para arredondar. Olha só, se você tivesse 1.000 ações da Petrobras naquele dia, né, se você comprasse naquele dia, por exemplo, você teria um capital de 53.680. E se você não reinvestisse os dividendos que você recebeu, olha, aqui embaixo eu coloco quais foram os dividendos que você recebeu no período, tá? Eu peguei lá no site da Petrobras, ela fornece para a gente lá, ela pagou o equivalente a R$ 40,43, tá? Se você não reinvestisse os dividendos, você continuaria com 1.000 ações da Petrobras, né? Um capital de 37 mil investido lá hoje na Petrobras, e você teria R$ 40.000 aí pra você ter gastado, né? Vamos supor que você deixou na conta corrente, só para a gente fazer uma continha aqui, olha, para somar os dois, você teria um capital total, um patrimônio aqui, de 77.430. E aqui embaixo eu fiz uma continha, olha, mostrando como que seria se você reaplicasse esse dividendo a cada momento que ele caiu, né? Aí a gente consegue essa conta aqui, nessa plataforma, ela fornece para a gente. Se eu vier aqui e solicitar aqui o ajuste, olha, com dividendos, juros e bonificações, aí ela faz a correção para a gente, olha. Vamos pegar aqui, vamos voltar lá em 2008, que a gente vai ver o gráfico e depois a conta, olha. Olha aqui a máxima lá em 2008, ele está ajustando, é o equivalente aqui a R$ 12,89, né? É uma continha que se faz, tá? Para ajustar, não se preocupe com a conta. Importante é você saber que teria rendido aqui, então, um patrimônio em torno de quase 190%. Equivalente, aí a gente vai, como é que a gente vai ver isso? No nosso exemplo, né? O preço da ação não muda, o preço de fato, lá atrás, né, a gente teria mudado naquele ajuste para desenhar um gráfico, mas o preço da ação hoje é 37, a gente teria esse ajuste então sendo feito na quantidade de ações, ou seja, se você recebe um provento hoje, você vai lá e recompra as ações da mesma empresa, só para esse exemplo, tá? Poderia ser outras empresas, mas aqui nesse exemplo é como se a gente estivesse recomprando da Petrobras mesmo, então a gente teria hoje o equivalente a 4.164 ações, e a gente multiplicando aqui pelo valor de hoje, teria um capital de 154 mil. Praticamente, ou exatamente, né? Deixa eu ver aqui. Vai dar mais ou menos o dobro aqui, olha. Praticamente, né? O dobro do patrimônio, né? Quase 2 vezes mais. Então, a importância da gente reinvestir o dividendo. Até agora, eu estou explicando para você o dividendo, né? Não estou falando, não estou entrando ainda no detalhe de vantagens, desvantagens. Já a gente vai entrar nessa parte. É importante que você entenda aqui, tudo o que é preciso entender sobre o dividendo para você lá na frente entender melhor, né? Muita gente, por exemplo, eu citei lá, mostrei para vocês, muita gente tem a ideia errada, por exemplo, que investir em empresas de dividendos, elas tendem a render mais do que outras empresas e não necessariamente isso é verdade, tá? Bom, qual é um outro tipo de empresa? Quando a gente vai ler em alguns livros, né, a gente vai encontrar muito essas duas definições, né? Empresas de crescimento e empresas vacas leiteiras, né, que não estão focadas mais em crescimento, foca mais em pagamento de proventos. Né? Qual que é a principal diferença dessas empresas? Né? As empresas focadas em crescimento, elas pegam o lucro que ela tem
evitam distribuir para os acionistas e segura aquele lucro ali para reinvestir nelas mesmas. Então ela vai tender a crescer o ativo dela, o patrimônio dela, e cada vez gerar mais lucro lá na frente. Então ela está focada em crescer o lucro, né? Às vezes uma empresa que tem hoje um patrimônio aí de 100 milhões, lucrou 20 milhões no final do ano. Ela vai pegar aqueles 20 milhões e reinvestir nela. Quer dizer, vai ser uma empresa maior para gerar mais lucros lá na frente, né? Chega uma hora que a empresa fica muito grande, por exemplo, como uma Petrobras da vida, que tem mais de 300 bilhões de patrimônio, né? O ativo da Petrobras ultrapassa um trilhão de dólares, desculpa. Então, uma empresa dessa, para crescer mais, é muito mais difícil, né? Você crescer de um tamanho de 100 milhões para 1 bilhão, né? Você crescer 10 vezes, é uma coisa. Outra coisa é você crescer uma empresa de 1 trilhão para 10 trilhões, né? Então, é muito mais difícil uma empresa muito grande crescer, né? Multiplicar por N vezes ali, do que uma empresa menor. Então acontece muito de empresas menores, né, focar em crescimento e tender a ter mais lucros lá na frente. Essas empresas são conhecidas como empresas de crescimento e é uma coisa que aqui no Brasil a gente não vê isso acontecer de fato. A gente vê o efeito contrário. Isso justifica aquela ideia lá de cima que muitas pessoas, né, acreditam, eu falo aqui que confundem, mas acreditam que investir em empresas focadas em dividendos tende a ter mais rentabilidade. Tem a ver com isso, aqui no Brasil acaba acontecendo um pouco desse efeito, mas ele não é uma regra, pelo contrário, né? Até uma exceção à regra, que eu acredito que vai tender a mudar mais para frente um pouco, mas por enquanto de fato está acontecendo. Se a gente comparar então empresas de crescimento com empresas vacas leiteiras, né? Também conhecidas como vacas leiteiras, que é aquelas boas pagadoras de dividendos, né? Todo mês está ali pingando algum dividendo na conta de alguma forma, né? Essas empresas são mais maduras, são muito grandes, não pensam em crescer tanto, então aquele lucro que ela tem, e geralmente são lucros grandes, né? Porque se ela tem um tamanho muito grande, os números que ela trabalha são muito grandes, né? É aqueles lucros que ela tem, ela não pensa em reinvestir tanto mais, né? Reinvestir só para alguma manutenção, alguma correção de coisas ali, mas não para crescimento mais. Aí ela vai tender a pagar mais dividendo. Então tá, a teoria prevê que empresas que pagam menos dividendos, né, tendem a crescer mais, porque retêm o dinheiro para investir nelas mesmas. Só que no Brasil é diferente. Aí eu vou mostrar para vocês agora uma planilha para mostrar de fato, dar razão para esse pensamento que as pessoas têm hoje, né? Vou ilustrar esse pensamento para vocês. Vem dessa planilha aqui, olha. Se a gente pega esses gráficos aqui, a gente vai ter o IDIV para representar aqui as boas pagadoras de dividendos, o IBOV, que é uma mescla, né, das empresas boas pagadoras de dividendos com as de crescimento, e o SMALL para representar aqui o crescimento. Se a gente olhar bem aqui, olha, teve alguns momentos em que as empresas de crescimento estiveram acima, de fato, dos dois outros benchmarks, mas nesse momento, e já há algum tempo, desde a pandemia para cá, né, as empresas boas pagadoras de dividendos passaram ali aquelas empresas de crescimento, né, e vem abrindo essa vantagem ultimamente, né? Aqui a gente poderia falar de muita coisa, né? De fato, o esperado é que as empresas menores, né? Aquelas de crescimento, desculpa, elas tivessem mais rentabilidade. Era esperado que essa boca de jacaré estivesse abrindo aqui em favor dessas empresas em azul. Só que aqui no Brasil a gente não vê esse efeito acontecer. Tem muita coisa para falar sobre isso, até prefiro nem entrar nesse mérito agora. A gente pode tocar nesse assunto em outro momento, né? Mas tem muita coisa, muita ideia política, muita ideia de que o Brasil ele é um país, por exemplo, né? Só para citar, eu não vou entrar muito a fundo nisso não, mas o Brasil é um país hoje que a gente tem, os investidores veem o Brasil como um país especulativo, né? Não confia muito no Brasil, a gente não tem um fiscal muito controlado, por exemplo, né? É uma coisa que o investidor de fora, todos os investidores de um modo geral, né? Mas o de fora principalmente, para ele entrar num país novo, ele vai olhar como é que aquele governo enxerga as contas dele, né? Que tem a ver com o que é o fiscal, né? Como a gente não é muito bom de fiscal, né? O nosso fiscal não é muito confiável, as empresas enxergam, aliás, os investidores de fora enxergam o Brasil como um país especulativo. Então, ele só traz para cá dinheiro, ele não confia muito naquelas empresas de crescimento, porque volta e meia a nossa inflação ela vai tender a descontrolar e o juro vai ter que subir, e aquelas empresas de crescimento dependem de um juro baixo para crescer. Então, aqui eu ia dar só um spoiler, mas acabei entrando um pouco mais, né? Mas já vou finalizar esse raciocínio. É só para exemplificar para vocês que um dos motivos das nossas empresas de dividendos, né, que pagam mais dividendos aqui no Brasil, elas acabam se dando melhor
valorizando mais do que as empresas de crescimento, né? Por quê? Porque elas são mais maduras, não dependem tanto do juro baixo assim, e os investidores, né, os grandes investidores, preferem comprar essas empresas do que as pequenas, porque não acreditam, né, que as pequenas vão conseguir desenvolver muito bem, né? Em épocas de juro baixo, por exemplo, né, aí é o momento em que as empresas de crescimento tendem a retomar talvez ali o crescimento em si, né, a valorização em si, talvez até ultrapassar as empresas de crescimento. Eu acredito que isso vai acontecer, né? Por isso que eu comentei um pouco atrás do vídeo, que eu acredito que num futuro próximo, né, quando a gente conseguir ter taxas de juros mais baixas, né, essas empresas de crescimento vão tender sim a ultrapassar a rentabilidade das empresas boas pagadoras de dividendos. Mas esse gráfico aqui ilustra para você então, dá inclusive aqui um ponto, né, para essas pessoas que pensam, né, nas empresas de dividendos como sendo mais rentáveis, mas é importante você entender o porquê disso, né? Isso tende a ser temporário, né? É natural que empresas que têm mais potencial de crescimento, em algum momento elas tendem a recuperar essa liderança aí de rentabilidade. E aqui também eu queria mostrar, aproveitar o gráfico aqui do lado, olha, para mostrar que em termos de uma crença que existe, né, de menos volatilidade das empresas boas pagadoras de dividendos, né? A gente vê aqui, olha, que é o verdinho. Quando houve a recessão, por exemplo, 2015 e 2016, né, em que todas as empresas caíram, elas foram das que mais caíram, né? O índice de dividendos caiu muito, né? Então, esse ponto aqui, por exemplo, mostra que, não é bem assim, né? Embora em outros momentos, olha aqui, o verdinho caiu menos, né? De fato, aqui caiu menos, aqui caiu mais, aqui caiu menos, né? Nesse momento atual, né? A gente está vendo os verdinhos aqui, o IDIV, né? Caindo menos. Então, em alguns momentos, de fato, a volatilidade é menor, mas em outros momentos não é. Então, eu não gosto daquela crença, né, de que investir em empresas melhores, que pagam mais dividendos, né, melhores pagadores de dividendos, que eu queria dizer, tem menos volatilidade, né? Eu não gosto de pensar, eu gosto de controlar a volatilidade da minha carteira de uma outra forma, e eu vou mostrar para vocês já já, tá? Bom, então eu acabei de mostrar para você porque que aqui no Brasil é diferente, né? Mostrei o que acontece, o porquê, eu acredito que isso acontece, esse porquê, essas razões, né? Dá assunto aí para muito tempo de vídeo. Em outro momento a gente pode até voltar nesse assunto. Mas aqui embaixo eu queria mostrar para vocês, né, queria falar o porquê que muitos profissionais gostam de dividendos, né, gostam dessas empresas boas pagadoras de dividendos. Né. Uma das razões, né, eu citei agora há pouco, né, tem a ver também com essa vantagem que aqui no Brasil, né, elas têm em relação às empresas de crescimento, juro alto, né, mas também tem outros dois motivos principais, na verdade. Tá? As empresas com foco em dividendos, elas tendem a ser empresas mais maduras, tem empresas maiores. Pensa comigo, né? Um fundo que tem aí um patrimônio de 15 bilhões de reais, por exemplo. Né? Vamos lá que ele quer comprar 15 empresas, né? 1 bilhão em cada empresa, por exemplo. Uma empresa pequena que tem um patrimônio de 100 milhões, né? Ele vai ter que comprar a empresa toda. Né? Então não dá para comprar empresas pequenas. Os fundos grandes, os grandes investidores, né? Eu chamei aqui de profissionais, né? Mas eu quis me referir aos grandes investidores. Né? Eles vão preferir empresas maiores, né? Mais maduras. Né? Não necessariamente que pagam mais dividendos, nesse exemplo aqui, mas as mais maduras. Consequentemente, né? As empresas maiores tendem a pagar mais dividendos, então acaba sendo uma consequência. Mas tem sim uma causa aqui agora 100% ligada ao dividendo, né? Que eles vão preferir essas empresas, além de serem mais maduras e maiores, né? Elas geram mais caixa. Né? O que é gerar caixa? O dividendo ele gera caixa. Né? Vamos supor que aquele fundo lá que tem um patrimônio de 15 bilhões, né? 1 bilhão em cada empresa. Uma empresa valorizou ali, dobrou de preço, por exemplo, né? Foi para 2 bilhões. Ele não vai conseguir vender, se ele quiser, né? Vender para realizar aquele lucro, aquelas empresas, ou aquela empresa que subiu ali, dobrou de preço, ele vai acabar derrubando o preço dela, porque ele é muito pesado naquela empresa. Né? Ele tem um patrimônio muito relevante, né? O valor investido. Então, vale a pena para ele receber ali 10%, por exemplo, um patrimônio de 15 bilhões no fundo. Se ele recebe 10% em dividend yield, né? Em dividendos, ele recebe 1,5 bilhão para ele reaportar na carteira. Então, ele vai conseguir usar aquele dinheiro para ele rebalancear a carteira dele. Então, para o investidor grande, ele não consegue fazer ajustes que nós pequenos conseguimos. Né? Então, é uma vantagem, sim, de fato. Esse fato de gerar muito caixa. Atrai os estrangeiros, né? Por aquele motivo que eu comentei com vocês. Então, o caixa, muito caixa, né? Os estrangeiros percebem ali que eles têm... eles são grandes também, né? Quando a gente fala de estrangeiros, é só o fato de ser de fora do Brasil, mas... quem vem de fora do Brasil investir aqui é porque é muito grande também. Né? Então entra na mesma vantagem, na mesma atratividade, né? do investidor grande, do fundo grande aqui.
Eles podem precisar, os grandes fundos, né, eles têm saques constantes, né? É natural que um cotista precisa, olha, agora eu preciso do meu dinheiro para fazer alguma coisa, né? Ele precisa ter dinheiro em caixa, né? Então é importante ele receber dividendo para isso. Imagina ele ter que ficar vendendo ação para poder suprir caixa, né? Para poder suprir saque de investidor. Então, os grandes investidores, eles vão sim preferir, eles vão pelo menos, né, preferir as de dividendos. Quer dizer que eles vão comprar só empresas de dividendos? Não. Certamente um fundo lá de 15 bilhões, ele vai separar talvez 1 bilhão ali para ele diversificar em empresas menores, empresas de crescimento, ou um outro tipo de empresa que eu vou citar já já, que é aquela que eu gosto, aquele tipo que eu gosto. Mas os outros 14 bilhões, por exemplo, o X, um percentual muito grande da carteira dele, vai sim ser dedicada às empresas boas pagadoras de dividendos. E isso acaba gerando, né, uma resiliência maior, porque o fato desses grandes investidores terem mais ações grandes, né, mais ações boas pagadoras de dividendos, tende a fazer com que nos momentos de crise, né, os grandes investidores eles não tendem a vender, né? Os pequenos é que costumam vender mais, mas os grandes eles não vão vender. Então aquelas empresas tendem a cair menos, né? Aí aquela crença lá em cima, né, que eu acabei de mostrar para vocês que não é bem assim, mas aquela crença tem a ver com isso, né? Poxa, essas empresas têm grandes investidores por trás, eles não vão vender em crise, né? Tendem a cair menos, né? Pode ser que na maior parte das vezes, né, caia menos do que as empresas de crescimento, mas é importante a gente entender só que não é uma regra, né? Senão a pessoa investe pensando que é uma regra ali e em algum momento ela vai cair muito e essa pessoa não vai estar preparada, né? Bom, aqui a gente viu então a diferença entre empresas de crescimento e empresas vacas leiteiras, né, focada em distribuição de proventos. Agora a gente vai entrar nas vantagens dessas empresas focadas em distribuição de proventos, que é o tema aqui do nosso vídeo, né? E repare que eu não estou aqui para criticar, né? Apesar que eu imagino que muita gente lá no início do vídeo pensou que eu ia falar mal de dividendo aqui, né? Pelo contrário, a minha ideia aqui não é falar mal, é esclarecer, é deixar a coisa mais transparente para quem está começando agora, para você entender melhor o que é as vantagens, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, tá? Já aproveito para te pedir aquele joinha, se você estiver gostando do vídeo, estiver acrescentando alguma coisa para você, é um bom momento para você deixar aquele joinha, aquele lembrete, né? Quando você aperta o joinha aí, o YouTube percebe alguma relevância no vídeo e mostra para mais pessoas que podem se beneficiar também com esse conteúdo, legal? E ajuda a gente também a crescer o canal, é uma meta que eu tenho, quero muito crescer o canal, estou com a meta de chegar a 1.000 inscritos aí até o final desse ano, né? Vamos ver se eu vou conseguir, a gente está aqui em setembro, é uma meta muito audaciosa, por isso eu preciso da sua ajuda também, legal? Vamos lá, então vantagens dessas empresas que focam em proventos, né? Geralmente são empresas mais maduras, como eu já citei no tópico anterior, né? Tem menos riscos de crédito, então, tem menos risco de quebrar, né? Aqui eu já estou falando mais nessa parte de risco. Não da volatilidade. O risco de volatilidade, a gente já viu que a teoria até prega que as empresas boas pagadoras de dividendos têm menos risco de volatilidade, né? Tendem a sofrer menos nas crises, mas de fato, sim, quando a gente está falando de risco de crédito, risco de quebra da empresa, né? Uma empresa que é mais madura, ela tem menos, corre menos esse risco, né? A chance dela quebrar é muito menor, né? Geram muito mais caixa para o acionista, como eu comentei no tópico anterior, né? Então é ótimo para o grande investidor. Aí aqui eu trago esse outro ponto para a gente começar a pensar, né? Não necessariamente é bom para o pequeno investidor, né? Por que isso, né? Provavelmente o administrador das empresas, né? Os administradores das empresas, né? Eles vão saber melhor o que fazer com aquele dinheiro que está lá dentro dela do que a gente, né? Isso não é uma regra, claro, né? Tem muito mau administrador também por aí, né? Mas provavelmente, a maior parte das vezes, né? Quem está gerindo lá a Ambev, né? Quem está gerindo a Petrobras, quem está gerindo o Banco do Brasil, provavelmente ele sabe melhor o que fazer com aquele dinheiro do que a gente, né? Então, para o grande investidor é uma grande vantagem, mas para o pequeno, né? Talvez não seja tão vantagem assim. E agora eu começo a trazer para você esse pensamento. Poxa, será que a gente tem que fazer as mesmas coisas que o grande investidor? Será que os objetivos do grande investidor é o mesmo? São os mesmos do pequeno investidor, né? Talvez não, e a gente precisa começar a pensar isso também, né? A gente, provavelmente, se a gente consome muito conteúdo, eu consumo muito conteúdo do YouTube, por exemplo, adoro assistir podcasts, né, com analistas e tal. Os analistas, né, eles trabalham para grandes instituições. Essas grandes instituições, elas têm um objetivo, né? Elas precisam de determinadas coisas que talvez não seja, tem determinadas limitações, né, que talvez a gente não tenha e talvez não faça sentido a gente ter as mesmas estratégias. Tá? É só para você pensar, não estou afirmando nada, é só uma pulguinha aí para você colocar, para eu colocar atrás da sua orelha, tá? E elas tendem a ser menos voláteis, mas como eu disse para vocês, né, é uma tendência mais teórica do que empírica de fato, né? Quando a gente olha aqui
pelo menos nos últimos, desde 2012 aqui, né? A gente vê que teve um momento aqui que o IDIV sofreu tanto quanto ou até mais um pouco do que o IBOV, do que as small caps, tá? Beleza, então vamos ver agora algumas desvantagens dessas empresas focadas em proventos, né? Ela tem menor potencial de valorização, né? Isso tende também, né? Vamos lá, assim como eu coloquei tende ali na volatilidade, né? Ela tende a ter, né? Vamos ser justos aqui, tende a ter menor potencial de valorização, né? A gente viu que no Brasil, nos últimos anos, elas subiram mais do que as small caps, por exemplo, né? Mas já vocês vão ver que tem ações que subiram, tem um tipo de ativo, vamos botar assim, né, que eu não citei aqui ainda, que não é ativo de crescimento, que tem um potencial sim maior do que essas empresas. Mas comparando com as small caps, né, com as de crescimento, né, que a gente viu no gráfico anterior, elas tiveram rentabilidade maior, embora tendem a ter um potencial menor de valorização. Elas obrigam o investidor a reinvestir o dividendo, né? E se o investidor esquece de reinvestir ou demora a reinvestir, ele pode estar perdendo rentabilidade. Já aconteceu muitas vezes comigo, né? Às vezes a gente não fica olhando carteira todo dia, né? Eu até olho com alguma frequência, mas é natural que os meus alunos, por exemplo, não olhem, né? Eu até recomendo que eles não olhem. Recomendo não, mas incentivo eles a não usar, não olhar todo dia, porque isso deixa a gente ansioso e tudo. E às vezes a gente não olhar sempre, né? A gente acaba esquecendo de reinvestir um dividendo, está deixando de ter rentabilidade. Aquele dividendo está na conta corrente da corretora, né? Inclusive, se a corretora quebrar, a gente pode perder até aquele dinheiro, né? Então, é ruim quando você está querendo aportar, né? Todo mês você aporta dinheiro, tira do seu salário para aportar na empresa. Aí a empresa vai lá e te devolve uma parte, né? Você, poxa, mas agora eu não quero, né? Quando eu estiver na fase de acúmulo, quando eu estiver na fase de resgate de capital, né, vivendo de renda, aí eu vou querer proventos. Mas agora que eu estou acumulando, né, todo mês eu tiro do meu salário para aportar na empresa, eu não quero que ela me devolva, né, não quero caixa para isso. Né. Eu tenho um patrimônio pequeno, não sou como os grandes fundos, né, eu consigo ali vender uma empresa aqui para realizar um lucro e comprar uma empresa para rebalancear minha carteira. Então eu não preciso do caixa do dividendo agora. Né. Esse é o ponto que eu quero trazer com essa desvantagem aqui, tá? Já a gente vai falar melhor sobre essas vendas aí, será que realmente são boas, né? Vamos ver. Outra coisa, outra desvantagem, tende a concentrar em menos empresas para receber mais proventos, né? Quem acompanha o Barça, por exemplo, ele gosta muito da ideia de ter poucas empresas na carteira, né? Às vezes, não sei exatamente quantas, tá? Vou falar um número aqui que eu já assisti em algum podcast, né? Por exemplo, 10 empresas na carteira. Pode ser até menos, né? Tem gente que defende até menos, né? Aí não é o caso do Barça, mas tem gente que defende ter menos empresas na carteira, principalmente se você está começando, né? Às vezes você está começando ali com R$1.000, você divide então só em 3 empresas, ou 2 empresas, né? Mas quando você concentra, mesmo que seja pouco dinheiro, R$1.000, né? Você está concentrando. R$1.000 pode ser pouco, mas para quem tem R$1.000, R$1.000 é tudo, né? É muito. E você está concentrando em 2 empresas. Se uma empresa piorar, né, tiver um resultado ruim, o peso dessa empresa na sua carteira é muito grande, então pode ser bem ruim isso aí, tá? Chegou a hora de eu te falar por que eu não foco então em dividendos na hora de escolher as minhas ações, né? Eu falei algumas vantagens, algumas desvantagens, mas de fato eu não uso o dividendo como um critério para escolher as minhas ações, né? E por que eu faço isso? Eu comentei com vocês aí em cima sobre duas classificações de empresas, né? Empresa em crescimento e empresas de bons pagadores de dividendos, né? Mas eu tenho uma outra classificação, uma terceira classificação que eu gosto mais, que são as empresas boas e baratas, né? Basicamente, todo mundo na bolsa quer comprar empresa boa e barata, né? O difícil aqui o difícil justamente que não é fácil achar essas empresas, né? A gente tem que ter critérios muito bem definidos e validar esses critérios, né? Eu demorei muito, inclusive, para encontrar uma estratégia, né, que tivesse critérios bem definidos e eficientes, mas eu encontrei há aproximadamente 2 anos, né? Eu já invisto em ações desde 2004, lá se vão aí 20 anos, mas tem mais ou menos 2 a 3 anos que eu consegui desenhar essa estratégia e hoje eu vejo que faz mais sentido investir baseado nessa estratégia do que buscar empresas de crescimento ou empresas boas pagadoras de dividendos. Eu vou voltar nesse gráfico aqui então para vocês para comparar, usando o estudo que eu fiz, né, nessa metodologia CCE, que eu ensino no meu curso. Eu vou deixar um link aqui embaixo para você conhecer mais da metodologia, tá? Não vou entrar muito em detalhes sobre ela aqui, que ficaria um vídeo muito maior ainda, mas basicamente a gente conseguiria, nesse passado, no estudo passado que eu consegui de backtest, teria transformado um capital de 100 mil aí em aproximadamente 800 mil reais, né? Comparado com os outros aqui, seria muito mais rentabilidade. E quanto à questão de volatilidade, olha, vamos colar ali, eu acho que as cores não vão ficar legais, deixa eu dar uma olhadinha. As cores não ficaram legais. Eu vou apagar aqui esse small cap e vou apagar esse outro azul claro aqui.
que aí vai exemplificar melhor. Pronto, aqui ficou só o IDIV e o meu método, né? A gente vê que o risco é muito parecido, né? Tem alguns momentos aqui que o IDIV leva alguma pequena vantagem, mas eu gosto da ideia de controlar a volatilidade da minha carteira não usando as ações. As ações, para mim, elas são para acelerar o rendimento da carteira. Eu gosto de usar a volatilidade, né, usando essa planilha aqui, olha, usando outros ativos, por exemplo. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Ó. Se eu focar 100% aqui no IDIV, né, empresas, bolsa pagador de dividendos, olha, teria uma rentabilidade de 9,5% ao ano. Tá? É aquele mesmo gráfico lá, só trouxe para uma outra planilha para poder exemplificar, a gente olhar umas outras coisas aqui. É uma rentabilidade que próxima do Tesouro, o Tesouro é essa linha verdinha aqui, ó, então nem foi uma rentabilidade tão boa, com risco que em algum momento perdendo quase 60%. Né? Já se eu coloco aqui agora 100%, né, no meu método, a gente teria conseguido, pelo menos no passado, né, uma rentabilidade bem maior, com risco até parecido, ó, não muito diferente, só que eu gosto de controlar esse risco, olha, utilizando outros ativos. Né? Por exemplo, aqui, olha, colocando um pouco de IPCA+, um pouco de ações brasileiras, um pouco de ações americanas, talvez um pouquinho de Bitcoin também, olha, e a gente conseguiria, né, ou pelo menos nesse passado, teria conseguido uma rentabilidade muito maior, quase que o dobro do IDIV, né, com um risco muito menor. Dá uma olhadinha aqui, olha. Então, eu acho muito melhor a gente pensar no risco, na volatilidade da nossa carteira, a gente pensar em controlar com outros ativos, né, e focar a carteira de ações para rentabilidade, né? Mesmo que talvez traga ali uma volatilidade maior e não necessariamente aconteça. Né? A gente já viu que o IDIV também, ações boas pagadoras de dividendos, trazem sim volatilidade, às vezes muito grandes. Para encerrar essa parte aqui falando da minha carteira, da metodologia, né? O fato de eu não escolher ações baseando em dividendo, não significa que eu não compre ações que paguem bons dividendos. Né? O meu foco é em empresas boas e baratas. Eu tenho um critério para achar essas empresas e esse critério ele não olha para dividendos. Mas, ao mesmo tempo, ele não nega o dividendo. Ele simplesmente não prioriza o dividendo. Mas, em muitos casos, a minha carteira, como está acontecendo agora, olha, a minha carteira fica com dividend yield muito alto. Eu tenho boas pagadoras de dividendo na minha carteira. Eu não usei o dividendo para escolher a carteira, mas, ainda assim, eu tenho uma carteira que paga muito dividendo. Para você entender melhor o tanto que a minha carteira é uma boa pagadora de dividendos, né? Eu fiz aqui, gerei um estudo aqui com 280 ações que pagaram proventos nos últimos 5 anos, desde 2020, tá? 2020, 21, 22, 23 e 24, né? Considerando esses 5 anos aí. A minha carteira está com 7,97 de dividend yield. Ela corresponde a top 8% das ações, olha. Só 8% das ações pagam mais dividendo do que a minha carteira. Onde eu quero chegar, né? Se a gente pegar aqui, olha, a média dessas empresas daria um dividend yield de 2,4%. Então, na média, as empresas, vamos botar assim, né, elas pagam 2,4% de dividend yield. A minha está pagando 8%. Ela está nas top 23 aqui, né? Porque, pegando aqui, ó, da 23 para cima, que paga mais do que a minha carteira. Então, mesmo sem olhar para dividendos, né? Eu tenho sim uma carteira que paga muito dividendos. Mais um motivo aí para vocês não ficarem com raiva de mim, que eu não odeio dividendos, pelo contrário, não estou aqui para falar mal de dividendos. Só estou para esclarecer, né? Mostrar as vantagens e desvantagens para que o investidor comum possa tomar suas decisões com mais assertividade, legal? Então, vou trazer uma conclusão aqui para a gente poder encerrar o vídeo, né? E antes da gente encerrar, já vou pedindo mais uma vez para vocês, né? Deixa aquele joinha que ajuda muito aqui o canal. Estou querendo chegar a mil inscritos até o final do ano, vamos ver se a gente consegue. E vamos lá para a conclusão, né? O que é que eu acho, né? O foco em dividendos, ele não necessariamente traz melhores rendimentos e não necessariamente traz menos volatilidade, né? A gente já viu aí em alguns gráficos. Outra conclusão, né? O pequeno investidor e o grande investidor, eles têm objetivos diferentes, né? Os dois querem ganhar dinheiro, mas isso é muito amplo, né? Se a gente for pegar uma coisa mais restrita, menor, né? É uma coisa micro. O investidor menor, ele quer acumular patrimônio, enquanto o investidor grande, ele precisa rentabilizar a carteira. É diferente o objetivo nessa hora. Rentabilizar com caixa, né? Ele precisa de caixa ali, mais segurança. Ele está gerindo dinheiro de terceiros, enquanto a gente, né? Nós gerindo nosso dinheiro, a gente sabe do risco que a gente pode tomar, a gente consegue gerenciar melhor e a gente consegue desfazer de posições se forem necessário, né? Se for necessário. E o grande investidor não consegue. Então a gente precisa entender que a gente não tem que fazer a estratégia do grande investidor, não necessariamente a mesma estratégia do pequeno investidor, legal? E por último aqui a gente precisa entender que existem fases na vida de uma pessoa, né, do investidor. A gente tem uma fase que é uma fase de acúmulo de patrimônio, a fase de resgate de renda, né? Onde a gente quer viver de renda. E na fase de acúmulo a gente quer focar em rentabilidade. E na fase de resgate, na hora de viver de renda, a gente quer focar em liquidez e segurança, né? Até um gráfico aqui, olha, só para a gente finalizar,
que ilustra isso, né? Na fase de acumulação de patrimônio, a gente quer mais rentabilidade, né? Abrindo mão um pouquinho de liquidez de segurança, né? Até porque a gente tem tempo para recuperar se der alguma coisa errada. A gente consegue trabalhar estratégias aqui. Já quando a gente está na fase de resgate, né, de renda, a gente já não vai ter mais tempo para recuperar, então não dá para arriscar muito, né? Então, o nosso foco não é tanto mais rentabilidade, basta ali a gente proteger o nosso dinheiro da inflação, por exemplo, né? Já está bom, e a gente vai só usufruir da renda que a gente vai ter, né? A gente precisa de liquidez, né? Todo mês a gente precisa de um dinheiro na conta. Então, aqui a gente vai focar também em fundo imobiliário, né? Ativos, ações que pagam mais dividendo e outros ativos, né? Que foquem mais, que tenha mais liquidez. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo. Eu espero que vocês que são apaixonados por dividendos não tenham ficado com raiva de mim. Não quis trazer polêmica aqui, é só a minha visão sobre o todo. Espero ter esclarecido. Qualquer comentário, deixa aqui embaixo, vai ser um prazer responder e eu vejo você então no próximo vídeo.